Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. O evangelho de hoje está em Mateus 16, versículos de 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19, que diz assim: Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante que parece que é o mesmo evangelho de ontem. Então, não se preocupe. Realmente conta-se o mesmo fato, mas ontem Marcos contava esse fato de uma forma menor, de um trecho pouco menor, mais objetivo. E hoje nós vamos para Mateus, no Evangelho de Mateus, contar o mesmo fato, o mesmo diálogo, a pergunta que Jesus faz aos discípulos sobre quem é Ele, sobre o que as pessoas dizem dele. E nesta de hoje, Pedro é proclamado, é anunciado, é ungido por Jesus para ser Papa. Porque quando ele diz, tu és o Messias, o Filho de Deus, Jesus diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por isso nós celebramos hoje a Cátedra de Pedro. O que é a cátedra? Cátedra é o lugar, é a cadeira, é o trono do bispo, do pastor, do apóstolo de uma igreja, da igreja particular de cada diocese. Então todas as dioceses têm as catedrais, ou a catedral da sua diocese, e na catedral tem a cátedra, onde o bispo, e só ele pode se sentar. E dali ele conduz a igreja, ali ele simboliza toda a sua autoridade, simboliza aquilo que ele preside enquanto pastor daquele povo, enquanto apóstolo. Então toda diocese tem sua cátedra. E existe a Cátedra de Pedro, que é em Roma, que fica lá na igreja de São Pedro. Embora Roma, a Sé Apostólica de Roma, seja na igreja de São João de Latrão, a cátedra das catedrais todas, ou seja, a cátedra central da igreja no mundo, da Igreja Católica Apostólica Romana, está lá na Basílica de São Pedro. E essa cátedra simboliza a unidade, a autoridade, simboliza essa união, essa unção que está sobre a igreja, e principalmente sobre o Papa. O Papa é o ungido de Deus, é o servo dos servos de Deus, o ungido de Deus, aquele ao qual vai conduzir a igreja, vai cuidar da igreja. Então hoje é um dia de rezarmos pelo Papa. E é bonito porque aqui, nessa palavra, Mateus deixa claro, Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Essa é a unção do Papa. Esta é a unção do Papa. E é interessante que se nós pegarmos desde Pedro, nesta data aqui, que foi quando Jesus começou a dizer que ele era pedra, que é onde ele ia, a igreja estaria sobre ele. Quando Jesus disse que ele seria ali, aqui ele diz que ele será o primeiro Papa, desde Pedro até hoje. Tivemos centenas de papas, ininterruptamente, onde um assumia o papel do outro e onde toda a igreja foi conduzida. Claro, em muitos momentos houve problemas, em muitos momentos houve situações difíceis, mas as portas do inferno nunca venceram a igreja. E até hoje, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, mesmo enfrentando às vezes diversos pecados dos seus, daqueles que deveriam ser os seus fiéis e muitas das vezes são infiéis, a igreja prevalece.
nesta unidade e nesta autoridade. Então, nós precisamos olhar para o Papa, primeiro com um olhar de amor, de amá-lo como servo de Deus, como presença de Deus, como Cristo, né, que conduz a igreja. Primeiro é esse olhar, primeiro olhar que a gente tem que ter para o Papa, um olhar de amá-lo profundamente. O segundo olhar que nós precisamos ter para o Papa é um olhar de obediência. Precisamos obedecer. O Papa tem a unção que quando ele fala de matérias, né, que dizem respeito à autoridade de Jesus sobre a igreja, ele tem a unção para ligar na terra e ligar no céu, e desligar na terra e desligar no céu. Claro que ele é um homem, claro que ele pode ter aí, né, a sua história marcada por diversas coisas, porque não quer dizer que é Papa que seja perfeito, mas ele tem a unção da autoridade, pela qual nós devemos obedecer. Então, o primeiro olhar é um amor a ele, o segundo olhar é um olhar de obediência. E o terceiro olhar que nós precisamos ter sobre o Papa é um olhar de intercessão, de oração, de rezarmos por ele, rezarmos pela vida dele, rezarmos para que ele consiga viver com fidelidade a missão pela qual ele tem que corresponder. Porque a gente falar tudo isso aqui parece tudo muito bonito, mas eu imagino o quanto deve ser árdua, o quanto deve ser uma missão dura de conduzir a igreja, de sustentar a igreja, de permanecer fiel à igreja, fiel à doutrina e fiel à verdade, né? É importante que o Papa seja fiel à verdade que Cristo nos deixou, pelo magistério, pela tradição, pela palavra, né? Fiel a tudo isso. Então, rezemos também pelo Papa. Amemos como ungido, como Pai, como aquele que é Cristo para nós. Além de amá-lo, obedeçamos ele, obedeçamos como aquele que é ungido também, para ser autoridade na nossa vida e sim, possamos interceder por ele. E além do Papa, interceder também por todos os outros bispos. Quantos bispos, né? Quantos bispos temos por aí? Só no Brasil são mais de 200 bispos que compõem a nossa igreja. 200 bispos que estão na ativa, fora os bispos que já se aposentaram, que são os apóstolos, né? Cada bispo, na palavra, ele é considerado um apóstolo. Um apóstolo. Tem os discípulos, mas o bispo é o apóstolo de Cristo. Então reze pelo seu bispo hoje, reze pela vida dele, pela história dele, reze, né, por tudo que ele tem vivido e passado. Porque também eu acho que não é uma missão fácil conduzir a igreja como bispo, né, como aquele que vai ser o apóstolo para ensinar, para conduzir, para permanecer na verdade. Para que Deus dê ao seu bispo aí perseverança, fidelidade à verdade, fidelidade à doutrina da igreja. Pois é isso que o Senhor quer para a sua igreja. Eu parei para escutar o Senhor.